Boa noite a todos que estão chegando aí agora. Sejam muito bem-vindos a essa live que vamos falar dos 5 maiores desafios do começo do nosso relacionamento e acredito que tem muito a agregar para vocês também. Vamos começar? Primeiro desafio, quando nós casamos, né? Quando a gente veio morar junto. O primeiro desafio era a questão de rotina, né? Nossas rotinas eram muito diferentes. Então, a primeira coisa assim mais desafiadora foi conseguir conciliar, encaixar as duas nossas rotinas. Eu já vinha de uma vida já de rotina, eu sempre gostei de acordar cedo, tomar café da manhã, organizar as coisas que tinha que fazer no dia. E aí eu casei com alguém totalmente sem rotina. Totalmente o contrário, eu detestava a rotina, achava que aquilo era a pior coisa que podia acontecer na vida, porque eu tinha uma visão de que a rotina é a vida previsível, é aquela coisa chata, né, maçante, e que eu fui precisando desconstruir ao longo do tempo, né. Pra vocês terem uma noção, eu jogava muito, né, então às vezes ia até de madrugada, às vezes ia até 2, 3, 4, varava a noite jogando. Videogame, porque senão as pessoas podem pensar que é poker, Futebol. Outra coisa, qualquer coisa, né. Mas enfim, jogava no computador, na verdade. E aí não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar. Às vezes eu acordava às 10, às vezes eu acordava meio-dia, às vezes eu acordava 2 da tarde. Então, era uma rotina. A minha rotina era não ter rotina. O quanto mais diverso e imprevisível fosse, para mim mais legal era. Mas sabe que às vezes eu acho, amor, que a sua falta de rotina vinha da questão da sensação que você tinha sobre questão de liberdade. Né? Da rebeldia também. De você ser livre de não ter nada e nem ninguém te dando ordens. Faça o que der na telha. Exatamente, ou ditando regras daquilo que você tinha que fazer, né? Exatamente, essa visão deturpada de liberdade, de achar que é livre aquele que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E isso não existe, na verdade. É livre aquele que faz as suas escolhas e segue de acordo com as suas escolhas. É aí que está o grande poder. E quando um casal, duas pessoas, elas resolvem se relacionar e morarem, né, casar, como foi o nosso caso, precisa abrir mão de algumas coisas, né? Não para fazer o prol do outro, mas sim na questão de adaptação. Sim, de vida a dois. E em prol dos dois, né? Em prol do conjunto, porque também não adianta, vamos casar, vamos morar junto, mas cada um leva uma rotina que é desconectada um do outro. Aí é como se não tivesse casado, né? Porque daí você mora com um colega. Exatamente. Aí quando se encontra na rotina, aí vocês estão juntos. E depois cada um leva a sua vida separada. Aí não faz sentido. E aí foi muito positivo essa coisa de você gostar de tomar café da manhã, de cuidar, né, da alimentação, que inclusive, né, a gente vai falar um pouco mais a fundo mais à frente. Mas por quê? Porque até por questão de saúde, né? Como eu não tinha horário, né, muitas vezes eu passava por essa coisa de ou dormir demais ou dormir de menos, né? A alimentação ficava toda comprometida porque não tomava café da manhã e às vezes também não tomava café da tarde, almoçava qualquer coisa. São coisas que agora você falando a gente fica pensando como duas pessoas tão diferentes, né? Podem ter se unido, ter criado conexões, ter criado afinidades, querer casar, sendo que a nossa vida era tão distinta, tão diferente uma da outra, eram caminhos totalmente opostos, né? E detalhe, a gente começou a namorar e 3 meses depois a gente já estava casado. Sim. Foi assim numa velocidade impressionante. Apesar que a gente já era bem amigos antes, né? É importante esclarecer, não foi louco de, conhecemos num dia, aí demorou, semana que vem a gente tava namorando e daí 3 meses casamos. Não, a gente já se conhecia há quase 2 anos, né? Sim, exatamente. A gente era muito próximo, né? E a gente já sabia dos costumes um do outro, né? Uhum. Não foi... Foi surpresa, né? Foi surpresa quando a gente
não surpresa, né? Mas a gente viu como é que ia ser quando realmente, né, nos casamos e passamos a morar juntos. É porque daí as evidências ficaram mais gritantes, né? A forma de um e de outro. Eu acredito que muita gente passa por isso, principalmente quem namora muito tempo, né? Aí antes de casar, e aí depois casa e passa a morar junto, percebe assim um choque de realidade, porque muda tudo, né? Você trazer as suas coisas, as suas manias, você tá ali com a pessoa por inteiro, na hora que ela tá bem, na hora que ela não tá tão bem, né? Enfim, com os altos e baixos, você passa por tudo. Enquanto que quando você tá namorando, quando você, né, não tá o tempo inteiro junto, muitas coisas você não convive, né? Sim, e é como se o tempo inteiro, a partir do momento que a gente tá morando junto, é como se você se despisse de todos. Porque às vezes você tá namorando, não tá muito bem, tá chateado, não sei o quê, vai pra casa, fica um tempo sozinho, e quando a gente casa é o tempo inteiro. A partir dali você sabe que você vai encontrar a pessoa todos os dias. E aí que às vezes essa fase de adaptação acontece em muitas questões de desentendimento dos casais, né? Dá muito choque, muito conflito, né? Inclusive, né, até a questão de hábitos, né, que a gente falou muito da questão do acordar e do dormir, mas, por exemplo, quando é que limpa a casa? Como é que organiza as coisas? Eu tinha muita dificuldade com... Eu lembrei aqui agora. Eu tinha muita dificuldade com o jeito de pendurar a roupa no varal. Porque pra mim era pegar, pendurar e deu. Do jeito que a roupa saiu da máquina, eu vou ali e pendura, né? Desde que ela não esteja embolada, que não vá secar. E a Cristina tem todo como é que eu posso dizer? Uma metodologia, um sistema, que faz sentido, até faz, não vou dizer que não faz, não. Mas era uma coisa que, né, era diferente para nós dois. E falando nisso, é uma coisa importante a gente lembrar que é importante os casais saber que existem os sistemas representacionais de cada um, como cada um vê o mundo. Como eu sou muito visual e eu me preocupo muito, a primeira coisa que me chama a atenção é os detalhes das coisas que eu tô vendo. Então, para mim, organizar uma louça, organizar uma roupa, uma casa estar organizada é muito importante. Você já é mais sentir, você sente mais. Então, quando você faz pequenas tarefas diárias, você não sente, você tá pronto, finalizou, mas não tem um sentido. Você não olha para aquilo e vê o sentido do jeito que você pendurou a roupa. Eu não venho com a fita métrica ali medindo. Opa, tá 3 centímetros pra cá, tá 5 centímetros pra lá. É isso? E até a questão de arrumar a cama, de limpar a casa, que eu sempre fui muito de querer limpar, por mais que você sempre foi muito organizado. Mas para mim era... Ter a casa sempre foi, né? Ter muito limpa, tá cheirosa. Foi também uma outra coisa que você aprendeu muito, né? Depois Sim. que conviver, a Cristal veio comigo, você também não tinha cachorro. Não tinha cachorro. Via cachorro como cachorro. Agora a Cristã é nossa filhota. E o relacionamento que eu tinha com ela, como é que eu tratava ela, para você também foi uma fase de adaptação. Lembrar de levar ela no banheiro. Sim. Ou dar comida, até que eu nem costumo dar comida. Uma vez você deu comida com remédio, eu achei que você não tinha dado, dei a comida com remédio, o cachorro dormiu a tarde inteira, igual uma pedra, tadinha. Então esse foi um dos pontos, né? Foram muitas as questões de afinidade, de não dormir tarde. Eu assistia TV, você não assistia TV. Tá aí outra coisa que você aprendeu comigo, foi ver série. Exatamente, eu não via série, eu achava muito cansativo, aprendi depois que a gente casou a ver série, porque também tem aquela questão de estar disposta a fazer as mudanças e aprender com o outro também, né? Com certeza. Acho que o relacionamento, uma coisa essencial que é isso, estar disposto a aprender e estar disposto a não se dobrar, né, mas a ser maleável, né? Como que eu lembrei do Bruce Lee, que ele fala
be water, que é seja água, né? Se adapte. Se você é colocado num copo, você ganha o formato do copo. Se é colocado num balde, você ganha o formato do balde. Então, acho que tem muito disso, né? Também no relacionamento, no sucesso do relacionamento. Porque tem muito sentido do querer dar certo, né? Porque é muito fácil não você retroceder e dizer, não, isso não é pra mim, é muito cheio de regra, é muito cheio de coisinha. Porque você tinha já a liberdade, você acordava a hora que queria, você dormia a hora que queria, você não tinha que dar, não tinha que dar satisfação pra ninguém. Uhum. E eu lembro quando a gente, antes da gente casar, ainda você perguntou pra mim se, mas eu vou poder ter o meu tempo pra ficar sozinha. É a mentalidade, né? Porque eu gosto muito de ficar sozinho, então como é que vai ser quando a gente tiver casado? Olha as preocupações que eu tinha. E eu falava, não, claro que você vai poder ficar sozinha, a gente não vai ficar 24 horas grudado, apesar que agora a gente fica, né? Com pandemia, né? E trabalhando junto no digital. Mas assim, sempre entendendo a sua visão, às vezes não dava muito certo, né? Às vezes a gente teve aí alguns perrengues. Passa, né? Com desentendimento, mas é conversa, é entender o lado do outro e ajustar o que for preciso ajustar, né? Sim. Não? Esse foi um primeiro ponto, né? O segundo ponto... Vamos pro segundo, então? Segundo ponto, que eu falei já dei um spoiler aí, era alimentação, ou mais no sentido de hábitos era o primeiro, né? Mais no sentido de saúde, de cuidado, né? A Cristina já tem isso desde sempre, de ter um personal, de consultar com um nutricionista, cuidar muito da alimentação. E antes da gente casar e de viver junto, eu cuidava, mas eu cuidava assim... como é que eu posso dizer? Dou prioridade para alimentos saudáveis, mas... comia porcaria também, sabe? Vou ali comer um hot dog. Vou e pesco salsicha mesmo e aquelas porcariada toda. E nunca achei que fosse importante ter personal ou ter nutricionista. Eu achava que isso é tudo bobagem, que não faz diferença nenhuma na vida. Tanto que eu era ridículo. Você lembra uma vez que você foi lá em casa e eu te mostrei as coisas que eu tomava, o que eu usava, e que você ficou lendo e pensando... Pra que tudo isso? Meu Deus, que desperdício. E eu hoje vivendo, né, que a Cris prepara as nossas comidinhas com tanto amor, cuidado e sabor, eu vejo o quanto isso também é diferencial, né? É muito... é diferente demais, é muito melhor, dá muito mais qualidade, não só pro agora, mas pra lá na frente, né? Acho que é uma das coisas que faz... a gente ter essa diferença de idade, mas na verdade não parecer, né? Eu lembro quando eu levei a Cris lá em Minas para minha família conhecer ela, que as pessoas perguntavam, vocês conheceram na faculdade? Né? Ela é da sua idade, ela é da escola, como é que é? Né? Porque não parece, não aparenta ter, né, 19 anos de diferença. E também, assim, a questão da saúde, eu sempre me preocupei porque você sabe que você alimentando bem o seu corpo, todas as outras coisas começam a funcionar direito, a disposição, a questão do raciocínio, principalmente eu que trabalho com vestibulando, dá muito eu ensinava para eles muita coisa, e como é que eu não ia fazer aquilo que eu ensinava? A questão da atividade física, o quanto é importante para o corpo, o quanto é importante para a mente, assim, apesar que você fazia em casa, né? Mas hoje que a gente tem alguém que cuida da nossa atividade física, você vê o quanto é diferente o que ela faz com aquilo que você fazia lá no seu quarto. Não tem nem comparação. Inclusive, um beijo para a Grazi, nossa personal. É completamente diferente. Eu achava que personal era para quem não tinha motivação para treinar. Então aí a pessoa pagava um valor, né, pro personal para se comprometer ela consigo mesmo de ir lá e treinar, para quem não tinha disciplina, né? E pensava que eu cuidando da minha postura é igual ter um personal. E na verdade não.
não só o personal ele te incentiva a ir mais do que o seu limite, né? Porque ele tá ali sempre falando, vamos, 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 vamos. E você acha que você tá sempre, não, esse tanto tá bom, esse tanto tá bom, esse tanto tá bom. Então ele sempre vai te exigir ou te empurrar aí um pouco a mais, mas acho que o maior diferencial do trabalho da Grazi é cuidar da postura. Né? Ela tá ali em cima e olhando, você relaxou o abdômen, tem que contrair, não. Abre mais essa escápula, põe a costela para dentro, o joelho tem que ir para frente, o pé assim, o pé assado. Então isso faz muita diferença, principalmente no quesito de lesão. Eu lembro quando eu treinava sozinho, quando eu praticava atividade física, eu lesionava muito. E depois que a gente começou com a Grazi, eu não tenho lesão. Às vezes eu fico com muita dor no corpo, mas eu acho que faz parte também daí do meu trabalho de ganho de massa muscular. E falando da alimentação é importante porque assim, você não precisa fazer o que o outro faz porque o outro faz, né? Mas essa comunicação do casal é importante porque às vezes assim, um acha que é besteira, aí o outro acaba cedendo, os dois acabam indo pelo mais fácil, porque comer essas coisas do supermercado prontas já é mais fácil. Mas eu sempre deixei muito aberto, assim, amor, se você quisesse comer, se você quisesse provar, também não é nada demais, né? Mas assim, se você quisesse comer outras coisas, também se podia. Não tinha problema nenhum. Não é como um impedimento, uma proibição. Assim como mostrar imposto. Um caminho diferente. Não diferente, né? Porque já era. Não era o cara que comia só porcaria. Sim. Só fiquei ainda mais seletivo. Exatamente, assim. E também foi outra coisa que você perguntou, né? Se você não ia poder mais comer a porcaria. Exatamente. Tinha uma certa visão distorcida de acabou aquelas possibilidades. Não é que elas tinham acabado, elas simplesmente tinham evoluíram, substituído exatamente por uma outra melhor. E aí, ainda dentro desse tópico, né, tem muito aquela coisa de que casamento engorda, né, quando a pessoa junta ou, né, vai morar junto, enfim, passa a levar a vida a dois, os dois engordam. E muito pelo contrário. A gente, depois que se casou, né, e a gente tinha muito bem alinhado essa questão da saúde, da qualidade de vida. Então, quando você tem esse alinhamento feito previamente, o caminho para que as coisas a direção para que as coisas caminhem vai naquele sentido de ter qualidade de vida, de ter qualidade de nutrição, de prezar pela saúde, de fazer atividade física, né? O problema é quando tem esse desalinhamento. Uma das partes quer levar uma vida mais desregrada e a outra não, né? Sim. E aí acaba um ou cedendo para o outro, né? Ou desrespeitando o outro, né? Não aceitando o que o outro quer. E aí vem a questão da individualidade de cada um, que é uma coisa totalmente importante de a gente respeitar quando a gente está dentro de um relacionamento, né? Sim. E aí lembro também daquele caso que você viu na Angélica, né? Como é que era? Que o marido cozinhava muito doce, principalmente na pandemia, e a mulher comia e ela estava engordando, acho que ela engordou 8 quilos. E aí ela pedindo para que ele diminuísse, ele falou que ele não ia diminuir, mas assim, ele pode não diminuir, mas não significa que ele vai colocar dentro da minha boca para eu comer. Eu escolho comer ou não. Não tem, existe tá ali sendo imposto que você tem que comer assim. Então você também escolhe, você também tem responsabilidade pelos quilos que você adquiriu. Porque poderia ter sido o contrário, eu poderia comer as coisas que você comia. Lembra uma vez que a gente foi no teu aniversário, você comeu uma pizza sozinha? Você poderia continuar comendo as coisas. E eu que escolhi te mostrar um outro caminho, você resolveu seguir, mas eu não. Mas aí sabe o que eu acho que também vem? A questão do medo da reprovação do outro e o outro não querer mais. Então eu cedo, que é aquela questão que a gente falou na semana passada da dependência
A importância de estar bem consigo mesmo, né? Exatamente. Ver como as coisas se conectam, né? A gente falando aqui de alimentação, de vida saudável, de fazer atividade física e estar diretamente conectado com estar bem consigo mesmo, se conhecer, né? Não ter a questão da dependência emocional. Exatamente. Você saber o que você pode dizer sim e o que você pode dizer não, né? E por falar em dizer sim e dizer não, o terceiro ponto de desafio que a gente teve ali no começo do relacionamento foi a questão das prioridades, né? Como é que eu posso dizer? Eu não tinha muita clareza do que eram as minhas prioridades, né? Antes de namorar, antes de casar, eu tinha como prioridade a faculdade, a dança e jogar, que era algo que, né, me alegrava. Então, era isso. Minha vida era isso, era jogar, faculdade, dançar e fazer atividade física, é uma coisa que eu sempre gostei. E namorar. E depois do casamento, foi muito desafiador para mim entender que as prioridades precisavam mudar, né? Então, foi um processo até eu ver que jogar não ia levar pro objetivo que a gente tem enquanto casal. Que a dança já não fazia parte, já não agregava valor para nossa vida, pro nosso relacionamento. Então, foi muito importante também a Cris me mostrar e não ela me forçar ou me empurrar nessa direção, né? Sempre trazendo um olhar diferente e aí pouco a pouco eu fui percebendo. Então essa questão de prioridades, né? Essa alteração, essa mudança foi um ponto também de muito desafio. Como é que foi para você isso? Porque a pessoa, como ela não tem assim outras experiências no sentido de uma outra visão, tudo era livre, né? Tudo podia. Então a questão de saber dos limites até para as próprias meninas também que você não tinha, né? Porque antes era tudo muito liberal. Uhum. A questão das prioridades de como era viver a dois, como é dividir a vida com alguém e que aquela pessoa passa a ser a sua prioridade. Você não, por mais que você seja um e o outro seja outro e passamos a ser nós, mas sempre nós vai estar atrelado a qualquer situação ou a qualquer movimento que for fazer. Porque você vai levar esse outro não só na sua aliança que você está no dedo, mas em qualquer movimento que você faça diante das outras pessoas, a pessoa mesmo que não esteja ali, ela vai estar ali. Uhum. Mas para que isso aconteça e para as pessoas darem um limite, depende muito de você estabelecer, né, esse limite. Exatamente, assim, um dia eu lembro que a gente acho que foi num baile, não sei onde que a gente foi, e que uma amiga minha falou assim, mas você vai deixar o seu marido, alguém dançando, se esfregando nele desse jeito? E até então eu até achava desconfortável, mas eu nunca tinha visto que alguém tinha visto. Aí a gente chegou em casa e eu conversei, falei, não, mas o que é esse tipo de coisa nos agrega? Exatamente. Que imagem que a gente passa para as outras pessoas? Exatamente, que imagem a gente quer passar, né? O que a gente quer daqui 1 ano, daqui 2 anos casados, porque se a gente não mostrar para as pessoas até onde elas podem ir, elas vão, né? As pessoas não têm limite, não têm, às vezes, bom senso. Uhum. E na dança ainda é mais aberto, porque a dança passa a sensualidade, a dança precisa de estar próximo, né? E a dança acaba envolvendo, mas é uma questão também de escolha. E para mim também eu não tinha muita clareza do que era dar esse limite, porque, não sei, para mim era sempre tudo muito natural, né? Eu não tinha essa percepção de, fulana tá dançando e se passando. Então foi preciso também perceber essas nuances, perceber essas sutilezas, né? E aí, a partir disso, entender onde é que acabava o meu íntimo e aí, como é que eu posso dizer?
estabelecer um limite de intimidade, proximidade e conexão. Que não fazia mais sentido estar aberto, porque já escolhi a mulher da minha vida. Então, é essas coisas que trazem, às vezes, muito problema de comunicação, né? Do que um tá vendo, do que o outro tá vendo, do que um tá sentindo, do que o outro tá sentindo. E, às vezes, essa tal liberdade que as pessoas pedem, o que as pessoas têm, dão muitas vezes, assim, no relacionamento. Se não existe uma comunicação, não existe também limite para mais nada. Aí tudo perde sentido. Exatamente, aí fica tudo muito solto, e aí como é que você vai cobrar se você mesmo deu a liberdade? Uhum. E que não vai parecer como cobrança de imposição, né? De exigência. A gente não exige nada de ninguém, a gente fala as nossas preferências e explica como que é, né? Que acredita que seja melhor. Exatamente, esse aí foi um dos pontos. Mas até na faculdade também, né? Você começou a ter mais compreensão e amadurecimento de como era estar com alguém, né? Uhum. Que é coisa que também você não tinha. Isso também você foi agregando isso ao longo do tempo. Porque para mim, pela diferença, eu já tinha mais visão dessas coisas, né? Até porque já tido um outro relacionamento. A transformação para mim foi muito, muito, muito intensa, não só no sentido de estilo de vida, mas enquanto pessoa, né? Enquanto postura, enquanto atitude. Acho que veio muito para somar. Acho que você cresceu em 10 anos em 2 anos, né? Se não for mais. Então esse era o terceiro ponto, né, de desafio aí do começo do relacionamento. O quarto ponto é... Finanças? Isso tá boa, nem precisou colar essa danada. Financeiro, a gente tinha uma diferença muito grande de, vamos dizer, padrão de vida, porque eu era estudante que, né, vivia ali num apartamento de estudante, pertinho da faculdade, inclusive alugava um quarto dentro do meu apartamento no Airbnb, que me ajudava, né, a manter e pagar as despesas, e eu gostava muito também de receber as pessoas em casa, interagir com elas, né, e compartilhar as experiências e histórias, enfim. Enquanto que a Cris... Eu já trabalhava, já tinha minha profissão, já tinha meu consultório, já tinha uma vida já estabelecida no sentido de saber como era uma qualidade de vida, de ter prioridades, de pensar no futuro, de querer guardar. Não que você não guardasse, porque você tinha dinheiro guardado, né? Uhum. Mas de pensar em conforto. É que você já tinha chegado assim num, vamos dizer, auge de carreira, enquanto que eu nem tinha entrado no mercado de trabalho. E nem estava preocupado com isso, nem estava preocupado com nada disso. A chance de não ter dado certo era muito grande. Muito. Porque é tanto que as pessoas me chamaram de louca, né? Imagina, você vai casar com um estudante que você vai sustentar ainda, porque não tem nem perspectiva. De quando vai começar a ganhar dinheiro. Não, e ainda você pensava em fazer medicina, depois começar a trabalhar, e até então quem ia pagar? Quem ia bancar era aqui, sem pensar quanto tempo isso demorasse, era totalmente sem noção no financeiro, né? O que era bom é que você tinha muita organização financeira. Uhum. Já tinha como guardar o dinheiro, tudo que gastava você sempre foi de marcar tudo, né? Sabia investir. Exatamente. Então, foi... Só que a visão de agora eu tenho uma família, agora os dois têm que pensar como vão progredir, evoluir financeiramente, como vão prosperar. Isso foi um processo. Não tinha. Foi uma construção. Acho que ainda tinha na cabeça que, beleza, eu vou para a faculdade, lá recebo a mesada da minha mãe, e ela quer esse estilo de vida, então... Ela que banque. Ela continua trabalhando para bancar. Demorou para você ver que era os dois. Uhum. Né? Na verdade, demorou um pouco para se ver. Não só para eu ver, né? Para a gente entender isso também. Né?
Porque você assumia esse papel Sim. de não, é responsabilidade minha, é eu que quero, né? Esse é o padrão de vida que eu já estabeleci pra mim, então eu que tenho que. E na verdade não, é responsabilidade nossa, Sim. né? É um casal, leva a vida junto, os problemas resolve junto também. Os desafios, né? Então, foi um processo e aí a gente decidiu trabalhar junto, né? Então, à medida que isso foi acontecendo, eu fui ganhando cada vez, né, espaço, responsabilidade, enfim, contribuindo para. E entendendo, né, esse processo de responsabilidade também, né? Uhum. Que não era só meu e não era só por mim. E sim pela gente. Foi muito conversado nesse sentido, né? E é um negócio que gera muito conflito também, né? Todos Sim. os pontos que a gente trouxe aqui, eles geram muito conflito se você não tem comunicação, se você não tem esse espaço para discutir, para ver o que não está funcionando, ver o que vai fazer de diferente, né? Ter a clareza do que quer, Ter a clareza do que quer, isso é fundamental. para que está junto. Se não tem essa força e esse amor que ultrapassa essas barreiras, como tu disse, todos esses pontos, eles são pontos assim que são muito fáceis de desfazer. Quebrar tudo, né? Qualquer relacionamento, porque eles exigem uma prova de amor muito forte. E o comprometimento, E né? o comprometimento, porque você passa por uma pressão ali de aprovações, de não é assim, agora tem que pagar conta, e agora chegou o final de mês de novo, e como é que vai ser? Uhum. Não, agora não vai mais, não é que não vai. A escola não fica mais com prioridade. Você tinha 3 prioridades muito fortes, que era comer. Qual que era que você sempre falava? Uma era comida, outra era... Era aprender, dançar, sexo. Era 5, na verdade. E depois, nenhuma delas incluía a responsabilidade de uma família. Nenhuma delas tinha de, eu trabalho, me manter. Se me sustentar. Então foi realmente um choque, né? Uma transformação muito grande. Mas eu acho que o comprometimento realmente é fundamental para seguir adiante, né? Para consertar, para adaptar, para evoluir e a gente continuar juntos. Sim. E ainda mais hoje, que é muito descartável, né? A gente vê muitos relacionamentos descartáveis, né? Não deu certo, vai lá, instala um Tinder e tá com outra pessoa na semana que vem. Exatamente, assim, não precisa nem ficar pensando em sofrer. Mas também são coisas vazias. Qualidade zero, né? Que não existe qualidade, principalmente você que, nesse sentido de ter tido mais pessoas, de ter ficado de pouco tempo com mais pessoas até do que eu, você sabia do vazio que era esse tipo de relação. Uhum. Que, na verdade, nunca houve entrega da minha parte, era sempre, vamos lá. Então, realmente, qualidade é a palavra que melhor descreve. E para ter essa qualidade, tem tudo que você tem. Até hoje a Júlia falou isso, né? Tudo que, quando você escolhe um lado, né? Se você renuncia. Tem que renunciar o outro. E às vezes o lado que você escolhe, ele é muito mais trabalhoso, ele exige muito mais, ele precisa de mais força. Mas vale muito mais a pena. Mas no começo, depois a coisa fica mais simples, né? E a gente sempre conversou muito. E teve muito claro essa ideia de edificar, de construir junto, né? Acho que também é muito importante, que a gente está falando de financeiro. Sim. Né? Isso a gente também tinha muito alinhado, né? De estar junto para poder construir, não de
só para levar a vida um do lado do outro com o que der. Exatamente, e a aspiração de querer mais, de não se contentar com pouco, por mais que você ainda não estava nesse processo, que eu já estava um pouco mais à frente, mas você já tinha esse sentimento. A visão. Exatamente, a visão de querer mais, né? Tanto que a gente, quando foi para o online, você já tinha todo o interesse, já tinha estudado, você já tinha pesquisado. Já acompanhava, né? Exato. Não era algo novo que você nunca tinha visto na vida, agora vou tentar isso aqui. Não, já vinha de um processo de busca. E que eu também vinha em tempos diferentes, em momentos diferentes, mas que a gente já sabia que isso poderia trazer muito... Que tinha uma oportunidade ali. Sim. E por último, o último dos desafios de começo de relacionamento. Vamos ver se a sua memória tá boa. Ah, mas só uma coisa antes do relacionamento, ali de falar, a questão do financeiro que você falava, mas agora, para quando eu for comprar uma coisa, eu vou ter que te dar satisfação. Como é que vai ser isso? Eu tenho que te pedir? Como é que vai ser o seu dinheiro e o meu dinheiro? Aí a gente divide as despesas. Como é que vai funcionar tudo isso? Foi muita conversa, foi muito alinhamento e até entender que... Não, nem foi até eu entender que quando a gente tava namorando mesmo e decidiu que ia casar, a gente já conversou sobre isso, que o dinheiro era dos dois e que não faz sentido ter. Sim, um só, né? Mas era a questão das prioridades, né? Que ainda não estavam muito alinhadas o que ia ser prioridade para o outro. Porque eu lembro que quando a gente foi lá naquela praia, você falou, mas se eu quiser comprar, o que era? A gente tava deitado lá na armação, né? E era um dia lindo, maravilhoso, nublado, sem vento, né? Nublado, céu aberto, né? O céu azul, vento. Ensolarado. Minha noção de clima tá um pouco distorcida. Então, não tinha nuvens, o céu claro, sem vento. E o pessoal voando de parapente. E eu falei, mas se eu quiser comprar um parapente, você não tem nada a ver com isso. Aí eu vou gastar do seu dinheiro para isso? Né? Eu que tenho que pagar por isso. E aí ela falou, não é assim. Não tenho dinheiro seu, não tenho dinheiro meu. É tudo do mesmo pote. Aí a gente vai ver se isso realmente é uma prioridade, se a gente tem condição, se não tem, se deixa para depois, se é realmente valioso para você, a gente se organize, enfim. Foi bem assim, né? Era igual quando a gente ia no mercado, que eu comprava as coisas e você ficava lendo os rótulos para ver, tipo assim, para quê isso? Para que comprar essas coisas? E era muito importante, porque a gente já fazia parte da alimentação, do estar bem, da qualidade de vida. É que você não tinha hábito nenhum. Mas eu sempre li rótulo. Mas quando a gente ia no Direto Campo, que frutas ia comprar? Não, isso aí até hoje eu me perco lá. Porque não tinha, né? Isso não fazia parte da sua rotina. Eu nem sabia os nomes dos vegetais direito, de tão desligado que eu era com relação a isso. E o último ponto eu falei o quarto, agora você vai o quê? Pensar dois. Foi um ponto de desafio, principalmente para mim, né, que levava a vida só. Foi muito disruptivo para a minha realidade passar a entender que agora os meus movimentos não era só pensando em mim, e sim pensando em nós dois, no nosso crescimento, se era bom para o relacionamento ou não, né? Então, esse foi um dos né, foi o último desafio da lista, mas que foi bastante desafiador, principalmente para mim, em função de sempre ter levado a vida por eu mesmo, né? Eu fazia por mim mesmo. Claro, né? sem que desmerecer o apoio da família, dos amigos, né? Mas era sempre centrado em mim. Isso acontecia às vezes, era demonstrado em pequenos detalhes. Por exemplo, atitudes. Quando a gente ainda namorava,
E a do ovo, você tem que contar do ovo. A do ovo foi... E aí a gente foi, a gente ia jantar, ia comer ovo cozido, e aí ele ficou de ir na cozinha pegar os ovos pra gente comer, e eu fui no banheiro nesse meio tempo. Não, primeiro eu te perguntei quantos ovos você quer. Eu falei, 2, né? E eu fiz 3 pra mim, então cozinhamos 5 ovos. Aí, né, eu fui lá, descasquei e tal, e a Cris foi no banheiro. E aí, no que ela foi no banheiro, eu peguei os ovos lá na cozinha e trouxe pro quarto, que a gente ia comer, né? Eu ainda tava no apartamento que eu morava ali perto da faculdade. Aí, no prazo que ela tava no banheiro, os ovos estavam ali, eu fui comendo. E eu nem demorei. A hora que ela saiu do banheiro, ela falou, mas cadê meu ovo? E aí eu olhava, eu procurava, eu levantava assim as coisas que estavam ali na mesa e pensava, mas o que aconteceu? Pra onde que eles vão parar? E ele tinha comido todos os ovos. Essa era uma grande dificuldade dele de pensar em 2. Ou a gente ia no restaurante, ele pedia pra ele, não perguntava o que eu queria. Nem pensava, só falava, eu quero isso aqui, o que você quer? Não... Nem pensava assim, vamos escolher alguma coisa pra gente pedir juntos? Exatamente. E isso ainda perdurou um pouco ainda durante o nosso casamento. Né? Porque às vezes você tomava algumas atitudes e esquecia de me incluir, né, nas suas decisões, porque você já estava muito vindo de... Vai no piloto automático, sabe? Nem é assim, como é que eu posso dizer? Caso pensado. Caso pensado, intencional. Você simplesmente vai, porque esse é o seu padrão de pensamento, de funcionamento. Então, foi um processo até eu desconstruir essa coisa de que, eu não tenho que ir lá e tomar a decisão de uma vez. Eu tenho que considerar o que é bom para mim, o que é bom para a Cristina, o que é bom para nós dois. Ou consultar com ela, né? Perguntar qual que é a opinião dela para então realmente seguir adiante. E às vezes até hoje ainda, né, acontece algumas situações de que o nós ainda não faz parte, é esquecido. Sim, na comunicação às vezes, né? Especialmente quando eu tenho que estar numa conversa, que eu não tô com Cristina, né? E aí eu vou falar de algo que eu fiz, que na verdade nós fizemos, mas em vez de dizer nós, eu digo eu fiz. Mas não quer dizer que eu fiz sozinho. Na sua cabeça. Na minha cabeça, né? Exatamente. Mas aí, como eu não digo nós, a pessoa que está ouvindo ou quem está ouvindo de fora entende que, fui eu que fiz. Então, é umas sutilezas, uns detalhezinhos, umas nuances que fazem toda a diferença, né? Então... E vão contaminando um casamento, porque é uma coisinha ali hoje, é uma outra coisinha ali amanhã. E aí a gente também tem que cuidar, porque a nossa cabeça, ela cria histórias. Muito. De um movimento, ela cria outras histórias e se você não vai cuidando e ponderando essas histórias, elas começam a criar mais... Fantasias, né? Viram uma epopeia na cabeça. E aí depois, quando você vê, você olha para trás, não tem mais como ter, às vezes, volta, porque você já está acumulando. Você já está tão armado daquilo que você construiu, que desconstruir, às vezes, já não tem mais espaço numa relação. O relacionamento, vamos dizer, ele morre por dentro. Né? Nem é uma coisa que, aconteceu isso e aí acabou. Não, foi pouco a pouco, foi a conta gotas. Vai guardando uma mágoa aqui, vai guardando uma coisa ali. Por isso que eu acho que, né, se tem uma mensagem para passar, esteja presente. Esteja presente para as coisas que acontecem no relacionamento, porque isso faz toda a diferença. Sim, e outra coisa também importante é quando você escolhe estar com alguém, você fez uma escolha. E não vai dar para levar tudo junto na sua escolha. Algumas coisas vão ter que ficar pelo caminho, algumas pessoas ficam pelo caminho, outras pessoas elas se aproximam quando começam a ter mais afinidade e tá tudo bem. É assim mesmo, eu sempre dizia para você, algumas pessoas vão ficar pelo caminho. Pessoas até muito próximas, mas não vão ser mais próximas. E isso é algo que é natural. Que faz parte, né? E que
a E gente tem não... que estar aberto à mudança, porque senão você também sofre, né? Se você fica naquela, mas eu queria tanto que fosse assim, o assado aqui. Não, às vezes a pessoa não tá mais ali para somar, então faz sentido. É. Desprender tempo, desprender energia, desprender. E agora a gente 24 horas praticamente juntos, trabalhando na pandemia. A gente não tem... se a gente não tem muita comunicação, se a gente não tem muita conversa, como é que fica se você tem um desentendimento com a pessoa e você esbarra nela ali o tempo inteiro? Não tem escapatória. Exatamente, assim, então encontrar essa comunicação, que também pra gente não foi fácil, né? A gente passou por várias adaptações, umas deram certo, outras não deram tão certo, a gente teve que tentar de novo, teve algumas discussões, Desentendimentos, né? porque tinha pontos de vista teus que eram muito, muito sólidos e meus também, e até a gente chegar num consenso do que era o melhor. Eu lembro que, acho que a gente já tinha casado, né, da questão do Natal, da importância de estarmos juntos no Natal. Para você era tranquilo se a gente não tivesse, ainda não pensava ainda como dois. Foi toda uma questão de muito querer, de muito fazer, de muita empatia, de muita sensibilidade, para a gente poder hoje estar até ajudando as outras pessoas que passam por isso, né? Isso aqui é um grande desafio, né? Tá vindo aqui mostrar da nossa vida, do nosso, né, intimidade e na intenção de contribuir para, né, a qualidade de vida dos outros casais, das outras pessoas que estão acompanhando aí o nosso conteúdo. Então, tem que estar muito preparado, tem que estar muito consolidado, porque senão você não passa confiança, né? Você não muito você não se sente à vontade, né, de estar aqui contando, né? Então, para a gente é muito gratificante estar podendo dividir esse conteúdo, porque eu acredito que se a gente tivesse, né, acesso a um conteúdo como esse, nossa jornada tinha sido também muito mais suave. Sim, porque você acaba vendo no outro aquilo que você passa, porque são coisas rotineiras de casal, tem desgastes, tem às vezes fantasia, a mulher fantasia muita coisa de um homem romântico, a gente vai falar do feminino e do masculino ainda, do papel de cada um, né? E aí quando você casa com um estudante que ainda está na universidade, você tem que estar um pouco mais elevado para saber que no sentido que não vai ser dessa forma, mas está tudo bem, existem outras formas, outros valores, o interesse, a visão, o olhar, né, que vale muito mais do que você estar com alguém que, por exemplo, te banque, ou seja mais velho, que te dê mais proteção, sei lá. Que é aquilo que, não sei quem, acho que quem falou foi a Helena para você hoje, que o que adianta ter lá, né, todo o dinheiro do mundo, ter todo o conforto material se por dentro você não está feliz, né? Ela falou para você, despreocupe, porque as coisas mais importantes, que é a sua saúde, é o seu bem-estar, é o amor, o relacionamento que você tem com seu marido, isso não tem dinheiro que compre, então... E que muitas pessoas não têm, e que muitas pessoas perderam com essa pandemia, porque às vezes já não estava bom e aí foi reforçado para ficar pior ainda. Aí quebrou. Porque a intolerância, ela tá muito à flor da pele num momento como esse, né? E aí você tá disposto a olhar o outro, a relevar. E as coisas também hoje estão muito fáceis, porque você nem precisa ir no Tinder, você próprio nas redes sociais, hoje é tudo muito... Manda um DM, né? Tá muito à disposição. Então, querer estar com alguém requer mesmo muito desejo de estar com aquela pessoa. Perfeito, Vida. Então era isso, 5 desafios de começo de relacionamento. Muito obrigado a todos que acompanharam aí essa live. Foi um prazer estar com vocês. Vou mandar aqui um salve para todo mundo. E se você gostou e tá vendo aí a gente no YouTube, ou enfim, na gravação do Instagram, deixa o like, compartilha com um casal que vá se beneficiar com isso que a gente dividiu aqui. Se inscreve no canal, segue, né? Se ainda não faz isso.
Ou se você também tiver outra ideia de assunto, se você tiver alguma curiosidade, a gente vai começar agora. A gente estava com outro projeto que agora está mais em andamento, ele já está andando um pouco mais. E agora a gente vai pôr força total nisso aqui. Exatamente, que a gente sabe que tem muita gente que a gente pode ajudar, tem muita gente que passa por situações que às vezes a gente, pouca coisa você já consegue. E assim, pessoal, acho que a gente não pode nunca perder a esperança do amor, da cumplicidade, do carinho, do desejo. De ser feliz. Do respeito com o outro, da admiração com o outro, né? De estar sempre olhando para quem você está com admiração. Daquele ser que você escolheu para estar do seu lado. Com certeza. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem bem. Até mais. E na terça-feira que vem temos live de novo com outro assunto. Às 7 horas, dessa vez sem atraso. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.